Fala aí, galera, excelente domingo para todo mundo, começando o dia deixando você muito bem informado aqui no canal do Lessa. Ontem o presidente Mário Bittencourt concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Bola da Vez da ESPN, deu algumas declarações interessantes, vou trazer aqui um trecho para repercutir com vocês, e também ainda está rendendo a estreia do Fernando Diniz pela seleção brasileira. Algumas respostas que eu não tinha entendido muito bem fizeram mais sentido depois de algumas críticas que eu vi hoje de certos comentaristas, Neto e Casagrande, por exemplo, que detonaram a opção pelo Neymar, e por isso o Diniz também falou da forma que falou sobre o Neymar na entrevista coletiva. Vou explicar isso aqui para vocês. E uma informação muito importante também sobre o sócio de futebol no Fluminense, plano de sócio, informação muito importante. Fiquem ligados aí até o final do vídeo. Vou começar aqui com a fala do presidente Mário Bittencourt, né, no Bola da Vez de ontem, que eu achei muito interessante. Ele falou que está torcendo para o Ancelotti assumir a seleção brasileira no ano que vem e também quase que ofereceu ali um contrato vitalício para o Fernando Diniz. As pessoas olham o trabalho do Fernando com uma complexidade, às vezes, né, que quem está dentro não tem essa complexidade toda. O Fernando trabalha muito o jogador, né? Ele trabalha muito melhorar o jogador individualmente. O sistema de jogo é um sistema que todo mundo já vê, né, e conhece, mas tem segredos ali do sistema de jogo e do ânimo do jogador de empreender aquele sistema de jogo que eu acho que ele é o único em fazer. A gente pretende ficar com ele pelo menos até o final da minha gestão, por isso que nós torcemos aí pro Ancelotti vir assumir a seleção depois do Fernando. Nosso sonho é mantê-lo. Se a gente conseguir perpetuar o Fernando, se ele pudesse ser o nosso Ferguson, não sei, e ficar muitos anos no Fluminense, eu particularmente sou muito favorável. Bom, a minha opinião sobre isso eu dei até num vídeo de ontem aqui no canal. Infelizmente, eu acho que se tudo caminhar bem com a seleção brasileira, e a tendência é que isso aconteça, porque, enfim, as eliminatórias acabam, na maior parte do tempo, não oferecendo muita dificuldade à seleção. Eu, sinceramente, acho que o Diniz será técnico definitivo da seleção brasileira a partir do ano que vem. Infelizmente, para o Fluminense, mas é a sensação que eu tenho. E acho que, no fundo, o Mário sabe que há um grande risco também. É claro que o mundo ideal seria, né, ótimo se o Diniz ficasse ainda muito tempo no Fluminense, mas, sinceramente, eu acho bem difícil que isso ocorra. Mas, enfim, vamos uma coisa de cada vez, até porque o mais importante agora é pensar em Copa Libertadores. O resto a gente vê depois, né? Teremos tempo suficiente para isso. Galera, só não esquece de deixar aquele like esperto aí, aquele like maroto, se inscrever aqui no canal do Lessa também se você não está inscrito. Já batemos 70 mil inscritos graças à ajuda de vocês. Vamos buscar os 80 mil agora, então deixa aí o like, seu comentário também é sempre muito bem-vindo aqui no canal. E bora falar sobre... Antes, já ia esquecendo aqui de lembrar, sorteio de uma banca de R$200 na Bet7k. Será na segunda-feira, mais conhecido como amanhã eu vou fazer esse sorteio. Então, provavelmente, se não for a sua penúltima chance de participar desse sorteio na Bet7k, banca de R$200, conto com você, é só mandar, fazer um depósito mínimo de R$10, comprovante no meu e-mail que vai estar aqui e você já vai automaticamente participar desse sorteio, beleza? E também dá um confere na Mais Ágil, está aqui o link na descrição do vídeo. Se você está precisando de uma grana, Mais Ágil pode te ajudar a antecipar o dinheiro que você tem lá no FGTS, no seu fundo de garantia. Você recebe em poucos minutos essa grana na tua mão, na tua conta. Entre em contato com a Mais Ágil, tem uma equipe lá super competente, pronta para te atender. Vamos lá, eu vou começar com essa declaração do Neto falando sobre a escolha do Fernando Diniz e deixando bem claro algumas insatisfações ali. Bom, primeiro ele fala como se fosse uma obrigação, um absurdo o Abel Ferreira não ter sido escolhido. O Abel Ferreira poderia ser um dos nomes, mas dizer que foi um absurdo, revoltante o Abel não ser o técnico da seleção brasileira. É de fato um treinador que vem tendo anos muito vitoriosos, mas tem questão de personalidade, uma série de coisas que aparentemente foram levadas em consideração. Agora, de fato ele não tem como, eu até falei isso aqui ontem, a Bolívia é um adversário muito fraco, por isso eu falei, né? Apesar da gente reconhecer isso, não há por que também não
também não curti um pouco. Eu acho que é um primeiro jogo, uma impressão muito positiva que fica. O Neto é um personagem que muita gente gosta, muita gente não gosta, e já parte para esse lado de fazer um enfrentamento, de fazer uma crítica, porque isso naturalmente gera um engajamento, ele se posiciona contra, então é uma figura ali que vai sempre, quando tiver, sempre que tiver oportunidade, dar uma porrada. Então eu vou explicar para vocês por que eu trouxe essa fala aqui do Neto, e claro, deixem nos comentários o que vocês acham, porque o Casagrande também fez uma crítica, e depois o Diniz foi para a coletiva, e para mim foi uma indireta quase que direta. Foi, praticamente mandou na lata aqui a resposta que eu não sei se ele respondeu diretamente para eles, mas para mim as coisas se encaixaram muito bem. Cara, será que a gente precisa do Neymar contra a Bolívia, contra o Peru, com 2 lesões? Não! Eu trago o Neymar machucado com 2 lesões, que o Jorge Jesus disse. Não sabe se pode jogar? Não sabe se pode jogar, mas não desconvoco ele. Não desconvoco. Então... debocha de todo mundo, cometeu crime ambiental. O Neymar não tá jogando bola para ser convocado, para ser rápido, para ser claro, para eu não envolver as coisas que as pessoas não querem falar, que as pessoas não querem enxergar, ou enxergam e fingem que não vê. Então eu vou no popular. O Neymar não está jogando bola para ser convocado para a seleção brasileira. E assim, completo para finalizar, não é só não estar jogando bola, ele não está jogando para ser convocado para a seleção brasileira, gente. Desde fevereiro ele não faz uma partida oficial. Como que pode ser convocado um jogador que não mostrou se tá bem, se tá mal? O Neymar chega hoje na marca de 79 gols pela seleção brasileira. Antes desse início de ciclo sob seu comando, teve aquela dúvida se ele voltaria a vestir a camisa da seleção brasileira. A sua conversa com ele, hoje, depois desse abraço que ele te deu e a emoção dele, o que representa isso tudo para essa caminhada longa aí até a Copa de 2026? Eu acho que é simbólico e muito importante do que aconteceu hoje. A vitória, que foi uma vitória com 5 gols, pelo volume de troca de passes, até pela estatística da posse de bola que o seu colega trouxe de 80%. E de maneira especial para falar do Neymar. Mas estava questionando, repito, que o Neymar, alguns assim, fazia tempo que não jogava. E ele veio para fazer isso. É um jogador que a gente tem que conversar e saber aquilo que o jogador quer e acreditar e estabelecer bons vínculos, que eu acho que isso que eu consegui fazer com ele. O futebol, a gente tem que entender que o jogador é a obra-prima do futebol. E são os grandes ídolos e os grandes heróis que desperta nas crianças o desejo de ser jogador, de querer estar perto. E ele é um desses caras muito diferentes, que a gente tem que saber reconhecer, respeitar e olhar para as coisas positivas que o Neymar representa. Porque vocês não conhecem o Neymar na intimidade, mas eu não sou o primeiro a falar isso. Falei isso na entrevista de ontem. E é muito bom, eu sugiro a vocês que investiguem como o Neymar é na intimidade. Se ele é um cara generoso ou egoísta, se ele é um cara bondoso ou não. Porque vocês vão ver que o Neymar é um cara que merece o respeito de todos vocês e passar isso pro grande público, porque isso só vai ajudar o futebol e vai ajudar as crianças que gostam dele. Para a sociedade vai ser muito legal que a verdade sobre ele ela apareça. Fernando, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Bom, Caio. Queria te perguntar a respeito do Neymar. A percepção que a gente tinha ali é de que você falou, vai se divertir. Ele, muita liberdade de movimentação, de criação. Às vezes ele estava atrás até do Casimiro para buscar a bola. Estava se divertindo mesmo com a bola. Foi isso que você buscou com ele mesmo? Essa liberdade? Foi. Eu acho que ele precisa estar com esse espírito e... Tem gente que não sabia o que o Neymar ia vir fazer aqui. Ele veio fazer isso aí que ele fez. Veio se divertir, veio fazer 2 gols, veio quebrar recorde. E veio mostrar que está super afim de viver isso. É um ídolo muito gigante, você vê pela reação do público. Isso é uma coisa que não adianta, as pessoas têm que saber reconhecer e aceitar. Isso não é uma coisa, o Neymar não faz nada para ter essa adoração. É simplesmente natural, pelo imenso talento que ele tem e pela simpatia, pela empatia que ele desperta nos torcedores. É muito bom poder viver isso com ele. E espero e tenho muita convicção que é só o começo de um futuro daqui para frente brilhante que acho que ele vai ter aqui na seleção e também espero no time que ele tiver. Bom, isso para mim, eu não sei para vocês, mas para mim foi uma resposta clara a essas críticas. Quando o Diniz fala dessa forma, o Neymar veio aqui para isso, para mim ficou muito claro que ele estava fazendo essas críticas. Agora,
isso que o Casagrande falou, né, qual treinador que hoje assumiria a seleção, vou falar a verdade, assumiria a seleção brasileira e simplesmente não iria convocar o Neymar? Né? Certamente ele não está nas melhores condições, de fato não vinha jogando. Isso aí é uma crítica que eu acho que fazendo da maneira ponderada e justa, é até uma crítica correta, mas que treinador iria assumir e não iria de cara convocar o Neymar? Eu duvido muito. E aí sabe o que acontece? O Diniz sabe fazer muito bem isso. O que acontece é isso aqui. Olha só. Obrigado por confiar em mim, serei sempre grato por isso. Então, quer dizer, ele ganha o camisa 10, ele ganha o melhor jogador, o jogador mais talentoso que nós temos. E isso aqui é uma clara, para mim também é um claro sinal de que os jogadores vão querer o Diniz em definitivo na seleção brasileira. Por isso o meu pessimismo em relação à sequência dele no Fluminense para o ano que vem. Já é uma manifestação pública de um jogador que é, querendo ou não, gostando ou não, a referência do time, é um cara de maior mídia, um cara de maior representatividade, e já está manifestando, após um jogo, já está se manifestando dessa forma, agradecendo publicamente ao Fernando Diniz por ter confiado nele e ter o convocado mesmo sem as condições físicas ideais. Isso para mim aqui já é... A gente tem alguns recados aí que, pelo menos na minha visão, são muito claros. E aí, galera, para a gente fechar aqui uma informação muito importante que o Fluminense divulgou ontem e que está gerando muita polêmica. O clube informa que o programa Sócio Futebol abrirá novas vagas para o plano Arquiba 100%, que foi encerrado, né, há pouco tempo. As assinaturas, isso para novas adesões, né? As assinaturas limitadas a 3.000 valem para novas adesões ou upgrades e são exclusivas para contratos anuais no valor de R$ 160 mensais. As novas vagas serão disponíveis a partir da próxima segunda-feira. O novo valor do plano Arquiba terá efeito imediato somente para novas adesões e upgrades. Atenção, somente para novas adesões. Os contratos anuais e semestrais já ativos terão valor reajustado no momento da renovação, enquanto para sócios com contratos mensais o preço passa a valer a partir de novembro de 2023. Então, para quem paga por mês, já a partir de novembro vai pagar esse novo valor. O clube informa também que os check-ins para as partidas do Fluminense como mandante no Maracanã serão limitados a apenas um ingresso por sócio, por CPF. A medida entra em vigor a partir do jogo contra o Cruzeiro, dia 20, e seguirá valendo para o jogo contra o Internacional na Libertadores. Não será permitido, portanto, que os associados dos planos Arquiba 60, Arquiba 60 Toda a Terra, pacote de jogos, pacote de futebol, Arquiba 100% e Maraca Mais comprem, além do seu próprio, mais um ingresso no valor da inteira para o mesmo setor. Sócios do Arquiba Família e do Maraca Mais Família seguem com seus direitos e ingressos adicionais de acordo com as regras estabelecidas para cada plano. As medidas têm como objetivo priorizar os sócios do clube que têm comparecido cada vez em maior número ao Maracanã. O Fluminense agradece aos seus associados e todo o torcedor tricolor pelo apoio. Enfim, vamos lá. Isso está gerando muita polêmica. Se a gente for olhar, R$ 160 para quem vai muito aos jogos, continua valendo bastante a pena. Isso é um ponto, né? E a torcida, todo mundo de uma forma geral, sempre elogiava. Pô, os planos do Fluminense são muito em conta, né? Pô, isso é maravilhoso, né? De fato, dá a oportunidade de muita gente ir ao estádio. E é claro que isso, à medida que o time foi avançando, foi conquistando, está chegando a uma semifinal de Libertadores, começa a pesar. Então, para mim é ruim pelo momento, porque recentemente houve um reajuste. Então, no momento que o clube está chegando, que pode chegar a uma final da Libertadores, você tem um novo reajuste. Só esses 3.000, se o Fluminense fechar esses 3.000 contratos, serão mais 5 milhões de reais. Do ponto de vista financeiro, maravilhoso. Mas como que a torcida vai receber isso? Como que os sócios vão receber isso? E como que vai ser caso o Fluminense não consiga avançar na Libertadores? Deus me livre, mas enfim, né? Como que vai ser depois? Será que a adesão será a mesma? Eu fico me perguntando. Acho que o time é ruim. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Não sei vocês. Isso poderia ter sido feito ao final da temporada, no início do ano que vem, né? Mas dessa forma, nesse momento,
Não sei sinceramente como que... Depois certamente a gente pode aprofundar esse assunto, mas é algo que a mim, enfim, não agradou tanto, repito, por um momento. Se você for colocar na balança, para quem vai muito aos jogos, continua sendo bem em conta. Se você for pagar cada ingresso, vai sair muito mais caro. Só que é um reajuste já em sequência. Então, enfim, foi uma decisão tomada pelo clube. Vamos aguardar para ver como que vai ser a repercussão disso e como que a torcida vai responder a isso, pelo menos dessa forma, neste primeiro momento. Deixe aí seu comentário sobre isso e sobre todos os assuntos. Seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu!